Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar de Paulistão, hein? Oitava rodada do Paulistão. E já dá pra gente falar das 12 rodadas que são, né? No primeiro turno, que Corinthians praticamente classificado para as quartas de final. Palmeiras praticamente classificado para as quartas de final. Bragantino praticamente classificado para as quartas de final. São Bernardo chegando próximo. São Paulo já deu uma aliviada, mas tem a Ferroviária ali no encalço. Mas já deu uma aliviada para quem estava no sufoco. E o Santos tem sorte de ter Ponte Preta e Santo André no seu grupo. Continua na segunda colocação, mas periga, hein? Periga principalmente depois de tomar uma traulitada na Vila Belmiro e perder para o São Paulo por 3-0. Mas antes da gente falar de todos os detalhes, todos os jogos, todas as situações, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, procure lá. Você tem vídeos da Série A2, toda a rodada da Série A2, a nona. Tem vídeo da Série A3, tem toda a oitava rodada, gols, artilharia, próximos jogos, enfim. Procure, aqui no canal tem. Faça a sua inscrição, procure os vídeos que você quiser, dê o seu like, ative o sininho para você ser avisado a cada novo vídeo e vamos continuar batendo aquele papo. Bom, vamos falar então dessa oitava rodada do Campeonato Paulista, que vai ter uma folguinha no meio de semana. Afinal, o Santos vai jogar com o Salgueiro lá em Pernambuco pela Copa do Brasil no meio de semana. O São Paulo vai jogar em Campina Grande contra o Campinense. A Ponte Preta joga também, o Botafogo de Ribeirão joga. Copa do Brasil. Palmeiras na quarta-feira também joga, mas pela Recopa, porque o Palmeiras é campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense é o campeão da Sul-Americana. O primeiro jogo vai ser quarta-feira em Curitiba, enfim. Como os times vão estar mais ou menos praticamente quase todos, né, em ação, Copa do Brasil ou na Recopa, então não teremos rodada no meio de semana, só no próximo final de semana que teremos o Campeonato Paulista retornando. Bom, vamos começar então com os jogos do sábado, onde o Palmeiras, tranquilo, fez 1-0 em cima do Santo André. Foi gol do Rafael Veiga cobrando pênalti, aliás, ele nunca perdeu um pênalti cobrando com a camisa do Palmeiras. Tranquilo, o Palmeiras fez 1-0, tomou um sufoquinho ali no final e tal. O jogo não foi tão bom tecnicamente, mas vitória merecida. De um time que tem 2 jogos a menos e é líder do grupo C com 16 pontos contra 15 do Mirassol. Com 2 jogos a menos. Quando eu falo praticamente classificado, vamos arriscar. Palmeiras está classificado, está esperando aí quem vai ser o seu adversário nas quartas de final. Tranquilão, tranquilão. O Santo André perdeu a oportunidade de passar o Santos. 7 pontos, ele é lanterna do grupo D. E com esses 7 pontos, ele está brigando também contra o rebaixamento. Isso que é preocupante. Mas ele só está a 2 do Santos. Então ele pode pensar na classificação para as quartas de final, mas não pode desgrudar o olho, a atenção da zona do rebaixamento. Que situação estranha, né? Bom, no sábado o Corinthians jogou só com 2 titulares, o Cássio e o Roger Guedes. Foi com o time reserva para Ribeirão Preto e empatou com o Botafogo por 1-1. O Raul, o zagueiro, fez 1-0. Depois no segundo tempo o Paraíba entrou e empatou para o Botafogo. Bom, para o Botafogo, olha que curiosidade. O Botafogo com 12 pontos, ele estaria nos outros 3 grupos, ele estaria classificado para estar no G2, classificando para a segunda fase. No seu grupo ele é terceiro colocado com 12 pontos. Olha que situação. Regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista. Assina, não dá para reclamar. Eu posso reclamar que eu não assinei nada e eu questiono sempre esse regulamento. E para o Corinthians, com 1 jogo a menos, 14 pontos, líder do grupo A, tranquilo. Eu diria para vocês, assim como eu estou falando, Palmeiras também está classificado para as quartas de final sem novidade nenhuma, aguardando seu adversário em jogo único nas quartas de final. Palmeiras vai jogar no Allianz, Corinthians vai jogar em Itaquera. E o Botafogo ainda está brigando ali com o Mirassol, com o Ituano, para ver quem vai ser o adversário do Palmeiras. Mas veremos. No sábado também o São Bernardo, hein? Líder do grupo de São Paulo de ponta a ponta, ganhou mais uma, ganhou do Ituano 1-0, gol do Davó. São Bernardo tem 14 pontos no grupo de São Paulo. São Paulo tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo, São Paulo passa a ser líder. Mesmo número de pontos e passa a ser líder. Porque ele, ganhando por 1-0 que seja, ele passa no saldo de gols do São Bernardo. Então, mas o São Bernardo caminha bem, hein? Caminha bem. Porque a Ferroviária tem 10 pontos. Então o São Bernardo está indo muito bem. A gente tem que aplaudir. E o Ituano com 11 pontos virou lanterna do seu grupo com 11 pontos, hein? Mas ele tem 4 a menos que o Mirassol, dá para brigar ainda, né? Para ver quem vai enfrentar o Palmeiras. Mas essa foi uma pisada na bola do Ituano que estava brigando ali. E ainda no sábado,
O Guarani atropelou a Ponte Preta, 3-0, Lucão do break, um belo gol de fora da área, Giovanni Augusto cobrando o pênalti e o Diego Matheus cobrando o pênalti. O Guarani não só venceu a Ponte Preta, como derrubou o técnico Gilson Kleina. A Ponte Preta, que estreia, deixa eu ver aqui no meu caderninho, ela estreia na quarta-feira, né, na Copa do Brasil. Não, terça-feira em Cascavel, com o UFC Cascavel, na Copa do Brasil. E provavelmente vai ser treinador, né? Gilson Kleina foi mandado embora, a diretoria está correndo atrás, vamos ver se amanhã anuncia, de repente o cara até, o novo contratado até vá. Mas o Gilson Kleina caiu, a Ponte tem 7 pontos, assim como o Santo André, o terceiro colocado do grupo D. Dá para brigar com o Santos, que tem 9 pela classificação, mas hoje a briga é com rebaixamento. Ponte Preta com 7, Santo André com 7, Inter de Limeira com 7, Água Santa com 7, porque o Novo Horizontino com 2 praticamente já foi. Então essa briga é interessante aí, a Ponte corre risco de rebaixamento, tomou essa traulitada. E para o Guarani, a vitória ele vai a 10 pontos, fica vice-líder do grupo do Corinthians. Hoje seria o adversário do Corinthians nas quartas de final, superando a Água Santa e Inter. Para o Guarani foi sensacional essa vitória, hein? Na manhã do domingo, deste domingo, o Água Santa perdeu do Mirassol por 2-1, né? O Zeca fez 1-0 para o Mirassol. Aliás, o Zeca foi a 4 gols, né? O Helder, o zagueirão, depois de cobrança de escanteio, empatou para o Água Santa. E o Fabrício Daniel fez o seu 4º gol também na competição e deu a vitória para o Água Santa. Detalhe, teve um pênalti no finalzinho da partida, quase acabando a partida, teve um pênalti para o Água Santa que podia empatar. O Dadá cobrou com uma displicência, um tapinha na bola. O Darley, que foi goleiro do Botafogo até o ano passado, foi lá, fez a defesa, deu a vitória para o Mirassol, que tem 15 pontos, 1 ponto a menos só que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos, claro, mas está sendo adversário do Palmeiras, o Mirassol, que vai fazendo outra bela campanha, comando de Eduardo Batista. Parabéns ao Mirassol. Aí tivemos o grande clássico 18h30 do domingo, rapaz. Achei que esse jogo aí, o Santos, São Paulo, os dois ali tentando se respirar no campeonato. São Paulo atropela o Santos 3-0. 3-0. Inacreditável. O São Paulo com o Éder no cruzamento da direita, o Éder de cabeça logo no primeiro tempo fez 1-0. Aí o Santos ficou martelando o São Paulo, tal. Teve uma jogada polêmica do Reinaldo lá em cima do jogador do Santos que pediram o pênalti. Eu entendi que não foi, achei que o VAR acertou, mas muita gente achou que foi, muita gente achou que não foi, mas enfim. Veio o segundo tempo, aí o São Paulo nos contra-ataques sempre melhor, o Santos saía atabalhoado com buraco, o São Paulo num contra-ataque, bola de pé em pé, cruzamento da esquerda, o Sarri ia fazer o gol, o Baumerman chegou antes e fez o gol contra, 2-0. Depois o Rodrigo Nestor, que tinha entrado no segundo tempo, num chute de fora da área. Alô, Rogério Ceni. O Pablo é muito bom de volante. Esse é moleque da copinha. Maravilha. Para mim, o melhor em campo. E o Rodrigo Nestor não é volante. Quando ele entra de meia, segundo volante, segundo ali volante, para mim mais para meia, como ele jogou, olha como ele é importante no ataque. Belo chute de fora da área, 3-0. São Paulo com um jogo a menos é vice-líder. Se ganhar esse jogo pode ser líder. Deu aquela respirada no Paulistão. E o Santos, apesar da segunda colocação com 9, tá ali assustado porque Ponte tem 7, Santo André tem 7. Não pode vacilar o peixe, hein? O Novo Horizontino praticamente está rebaixado porque tem 2 pontos. Para 7 ele tem que ganhar 2. Nós já vamos o quê? Para a 9ª rodada? Falta 9, são 4 jogos. Ele tem que ganhar os 4 e tá difícil. Porque o Novo Horizonte tomou de 3-0 do Bragantino. Praxedes, Luan Cândido e William Lepo contra. Bragantino, 16 pontos, disparou no grupo do Santos, praticamente classificado. Junto com o Palmeiras tem 16 pontos ali, estão brigando para ver quem é o melhor do campeonato. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, claro, mas praticamente eu diria também que está classificado já o Bragantino. E com detalhe, vai jogar um jogo só em Bragança, hein? Hoje seria com o Santos. Vai chegar com pinta de favoritismo. E encerrando a rodada, a Ferroviária ficou viva ali, colada no São Paulo. O São Paulo tem um jogo a menos, é verdade. Mas Bruno Mezengue e Neto Fizer ganhou de 2-1 da Inter em Limeira, hein? A Inter de Limeira que empatou 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Marcar é fácil, né? Quando precisa atacar,
Aí no finalzinho, cobrando o pênalti, o Ronaldo, que agora é o artilheiro isolado do campeonato, né? O Ronaldo foi a 6 gols, artilheiro isolado do campeonato. A Inter descontou, mas não deu tempo. A Inter de Limeira tem 7 pontos. Inter, Água Santa, Ponte Preta e Santo André com 7 estão brigando contra o rebaixamento, hein? Olha, tem que tomar cuidado a Inter. E a Ferroviária foi a 10, São Paulo tem 11, está na luta ainda para se classificar. Então, essa foi a oitava rodada do campeonato. De 12, nós teremos 12 rodadas, né? Lembrando que então o campeonato agora só vai rolar no final de semana, porque tem Copa do Brasil e Recopa Sul-Americano nesse meio de semana. E aí nós teremos a Ponte Preta jogando com o Cascavel lá em Cascavel, o Santos jogando com o Salgueiro lá em Pernambuco, o São Paulo jogando quinta-feira com o Campinense lá em Campina Grande, o Oeste da Série A2 jogando com o Fluminense do Piauí lá no Piauí. Na quarta-feira, o Botafogo de Ribeirão jogando com o Azuris lá no Paraná. Enfim, esses são os times que vão estar em ação. E o Palmeiras jogando a Recopa quarta-feira lá em Curitiba com o Atlético. Então, por isso, o Campeonato só vai voltar no final de semana. No sábado, às 18h30, teremos Mirassol e Ponte. Mirassol querendo se consolidar para o seu adversário do Palmeiras nas quartas de finais. E a Ponte tentando sair ali da perigosa zona do rebaixamento. E até que se vencer, pode até passar o Santos e ficar com a vaga do Santos na segunda colocação do grupo. O Ituano na mesma situação, Ituano e Ferroviária, jogam em Itu no sábado às 20h30, o Ituano querendo entrar na zona de classificação e a Ferroviária também, na briga da Ferroviária com o São Paulo. Então não pode vacilar. E também às 20h30 do sábado, o Guarani, hoje o segundo colocado do grupo do Corinthians, precisando se consolidar na segunda colocação para ficar perto da vaga, enfrentando o Santo André, que está desesperado contra o rebaixamento e também quer passar o Santos, que tem só 2 pontos atrás do Santos. No domingo, nós temos um belo jogo às 11 da manhã, Corinthians e Bragantino, líder do A com líder do D, 2 times classificados, aí é só para medir força mesmo, mas é um belo jogo de 2 times de primeira divisão de brasileiro. 4 da tarde em Limeira, Inter contra o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras vai com um time reserva, que ele vai colocar os titulares quarta e quarta contra o Atlético, que vale título, mas com reserva o Palmeiras já ganhou de muita gente, então tranquilo. No domingo às 18h30 o Santos com o Novo Horizontino, o Santos precisando voltar a vencer em casa, provavelmente com um novo treinador, a gente acredita que até lá, né? Vindo de Copa do Brasil, enfrentando o Novo Horizontino desesperado. Perdeu, praticamente caiu, né, Novo Horizontino. Então, e às 20h30 do próximo domingo também nós temos o Botafogo querendo entrar na zona de classificação no seu grupo para enfrentar o Palmeiras, enfrentando o São Bernardo, líder do grupo de São Paulo. Olha que belo jogo, hein? Jogo importantíssimo. E na segunda-feira, 3 da tarde em Diadema, joga um Água Santa, desesperado contra a zona de rebaixamento, contra o São Paulo, precisando se consolidar e buscando a liderança do seu grupo. Na segunda-feira que vem, 3 horas da tarde, esse jogo. E por quê? Porque o São Paulo vai jogar quinta-feira em Campina Grande na Copa do Brasil. Então você vai chegar só de Campina Grande na sexta, aí tem sábado e domingo, e segunda-feira vai jogar às 3 da tarde. E claro, após o jogo do São Paulo, na segunda da semana que vem, dia 28 de fevereiro, eu venho com todos os detalhes da 9ª rodada do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.